contrata caráter e treina habilidades. Se tu contratar pela habilidade, tu pode se dar mal ali na frente. Pode ser uma pessoa que não tem a mesma sinergia que tu quer ou que tu tenha. Desculpa te interromper, mas você está me trazendo uma situação que nós também falamos antes de estarmos no ar sobre empresariar, né? Porque nós saímos das nossas universidades, aquele que tem a oportunidade de sair da sua universidade, sai com conhecimento técnico específico daquele setor, né? Sim. E mesmo vocês, tendo toda essa noção, fazer gestão, por exemplo, de pessoas, está fora do core business, E é digamos. difícil. Totalmente. É o mais Eu difícil. diria que é a maior dor dos empresários, na realidade, de todos os negócios. Porque por trás de todo CNPJ tem vários CPFs, né? E esses CPFs, para gerirem esse CNPJ, é que é um grande desafio. E assim, essa parte de gestão para vocês, como é que foi desde o início, como vocês enxergam essa necessidade da gestão de todos os setores da empresa, sabe? E que poucos empresários têm acesso a essa necessidade. Porque a gente acaba se concentrando em o que é necessário, né, Renato? Sim, no que é naquilo que a gente sabe fazer. Porém, para gerir uma empresa, a gente sabe que a gente precisa acessar outros conhecimentos, né? Sim. A gente costuma falar muito isso, né, dentro da empresa. E eu acho que fundamental, é claro que existem uma série de coisas que concorrem, né, e contribuem para que a empresa alcance os objetivos dela. Mas eu acho que pessoas é o objeto principal. E a gente exercita e procura exercitar isso muito desde o início. De saber, primeiramente, que ninguém faz nada sozinho. Esse é o ponto de partida. Né? Por isso, hoje, a gente agradece todos os dias pela nossa sociedade. Não só pela nossa sociedade, mas também os colaboradores. Então, a gente procura sempre dentro da empresa ter um olhar sempre de dentro para fora. E nós não ficamos só realmente na lábia, né? A gente busca exercitar isso dentro da empresa. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham conosco hoje gostam de trabalhar conosco e querem estar ali. Então, eu acho que os nossos objetivos nesse ponto, que é fundamental para o crescimento de uma empresa, a gente está conseguindo evoluir. É claro que para isso requer recurso financeiro, estrutura física, né? Então, a gente está constantemente buscando isso. Só complementando, eu não sou um dos fundadores da empresa, né? O Marcelo é um dos fundadores e a história que eles me contam lá de trás, que foi um pouco antes de eu entrar e trabalhar junto, eles trabalhavam numa sala, 4 pessoas, num cubículo, mais ou menos que cabia essa mesa aqui. Dentro dessa mesa. E hoje a empresa tem 3 sedes, São Paulo, Santa Catarina, lá em Balneário e Porto Alegre, mais de 20 pessoas trabalhando diretamente. Depois a gente posta foto da primeira semana de trabalho. Puxa, eu tenho essa foto. É legal. Então hoje eu vi a foto da turma de São Paulo no Instagram de vocês. Isso, Bem legal. Eu vi. Então, assim, foram sendo agregadas pessoas, como tu falaste, nesse processo, né? A gente não tem como crescer sozinho. Então, a gente foi contratando gente, as necessidades foram crescendo, a gente foi crescendo também as pessoas necessárias para fazer esse objetivo. E a gestão disso? E a gestão, a gente teve... Esse é o ponto que eu ia dizer. A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente não teve isso, essa aula prática, né? Eu estudei a parte teórica. Estudei a parte teórica. Chega no momento que tu tem que lidar com conflitos entre cliente, empresa, funcionário, como resolver isso, né? Então, eu busquei nos estudos em livros de gestão, conversando com os meus sócios, conversando com pessoas da área, porque eu não tinha esse conhecimento. Experiências de lugares anteriores que nós trabalhamos. Isso é muito importante, essa bagagem. Sim. Né? Tirando boas lições e nem tão boas, né? E trabalhava para valorizar as pessoas. Acho que esse é o fundamental. E a gente busca incansavelmente isso. Dentro, claro, né, Kelly e Renato, dentro das nossas possibilidades. Sim. Né? Então, eu ia até perguntar, porque ter uma equipe assim, engajada, que o pessoal está comprometido com o resultado, que goste do seu ambiente de trabalho, é um trabalho bem difícil, bem árduo.
Então, eu ia até perguntar qual era o segredo, por exemplo, né, de vocês, né? O que vocês têm hoje, que vocês digam assim, puxa, isso aqui tá gerando... Esse aqui foi o ponto principal da gente conseguir criar esse engajamento, né? Eu acho que tu trouxe ali, né, a questão de valorização do pessoal. Sim. Então, a estrutura física ali também, sabe? Então, e não sei se vocês têm algo mais que vocês... Isso aqui a gente faz também que trouxe isso. Olha, eu colocaria, desculpa te interromper, eu colocaria como decisões diárias, pequenas decisões diárias. Eu acho que esse é um ponto crucial. Pequenas decisões diárias que, ao longo do tempo, fazem com que as pessoas que estão contigo notem que elas são tomadas em prol das pessoas. Acho que esse é um ponto crucial. Elas são reconhecidas. Eu tenho... Que haja um reconhecimento dos esforços da empresa, dos gestores, na direção deles, né? Das pessoas claro, que estão, Kelly, de toda a equipe e tal. Kelly, Renato, claro que a gente não está aqui bordando... Sim. Falando de uma empresa, não, a gente tem os nossos desafios, as nossas lutas diárias, mas genuinamente nós pensamos isso. Muita coisa falta, claro que falta. Acho que não existe fim, né? É uma constante busca. Eu acho que o empresário que acha que está 100% a empresa dele rodando, ele tá quase fadado ao fracasso. Porque se ele não tiver numa busca de aperfeiçoamento em vários setores, buscando crescimento em todos os setores, eu acho que ele tem um problema sério de uma visão ali, talvez não muito adequada, porque achar que a empresa está rodando perfeitamente, né, a gente tem que entender as potencialidades, assim como de cada um, mas também da empresa, e os pontos de aperfeiçoamento, porque no meu entendimento é assim que se cresce, não é? É assim que você vai observando onde estão as brechas para você realmente fazer um crescimento consolidado. Exatamente, que é a essência do empresário, né? É o crescimento. Né? Eu particularmente tenho uma... como eu não tive essa aula de gestão de pessoas, né? Sim. E eu também não. Eu também não. Eu considero, isso é uma coisa pessoal, faculdade. Eu considero todos os nossos funcionários, nossos colaboradores como os colegas de trabalho. Exato. Só que eu exerço um cargo diferente. Sim. O meu cargo é de direção, mas todos somos colegas de trabalho. Eu não me acho superior em nada lá. Eu só exerço uma função diferente. Sou sócio, óbvio, né? Mas exerço uma função diferente que leva para um resultado diferente. Certo. Então, assim, a minha mentalidade como um gestor é o que eu estou fazendo que eu vou atrapalhar o trabalho de uma pessoa, ou o que eu vou fazer que vai melhorar e vai colaborar para que essa pessoa gere o resultado que ela precisa fazer. Né? Porque metas, cobranças existem em todos os locais. Sim. Mas o que eu estou fazendo como um gestor para auxiliar ele a alcançar essas metas? E o que eu estou fazendo que eu posso não estar fazendo, né? Para não atrapalhar ele, que eu posso estar atrapalhando também. Uma decisão que eu tome, posso estar atrapalhando ele. Não, e outra isso coisa, é só o dia a dia. Outra coisa sobre crescimento. Pra sentir, né? Sobre crescimento, né? Outro dia uma pessoa me perguntou se a gente tinha a ideia de crescer mais. Eu fiz a seguinte reflexão. Eu acho que hoje eu não tenho mais o direito, eu perdi o direito, na minha concepção, de não querer crescer. Por quê? Porque eu não sou uma empresa de um homem só. E se eu não quero crescer, as pessoas que estão comigo não vão crescer. Então eu acho que eu não tenho mais o direito de não querer crescer. Eu perdi esse direito. Não é só por ti. Porque, agora tu tem, na verdade, um contexto todo ali, né? Não é só pelos teus resultados, mas resultados também de quem tá lá dentro. Eu fico muito triste quando a gente visita uma empresa e por conta da condição do país e tudo mais, enfim, o empresário diz, Marcelo, eu não quero mais crescer, é muito problema. É que às vezes o empresário está exausto, né? É triste. Exausto. Mas o exausto que eu vejo também é porque ele assume muita responsabilidade, ele não sabe delegar. Sim, centralizador. Sim. A centralização é um problema, isso né? A gente volta ao que a gente está falando. Cada um na empresa exerce as suas atividades, então a gente tem que saber delegar. Quem saber que faz fazer. a gestão de pessoal? É o Rodrigo, nosso outro sócio. E na realidade, né, Renato, a gente pode até expandir esse raciocínio
Porque ter uma equipe engajada, normalmente, depende dessa condição. Ter a pessoa certa no local certo. Acho que tu falou sobre isso, Isso é um né? ponto que o nosso outro sócio, Rodrigo, fala que eu gosto, uma frase que ele usa, assim, que eu uso muito quando eu contrato alguém, que tu contrata caráter e treina habilidades. Se tu contratar pela habilidade, tu pode se dar mal ali na frente. Pode ser uma pessoa que não tem a mesma sinergia que tu quer ou que tu tenha. Se eu não me engano, né, Santiago, desculpe te interromper, cerca de 91% das pessoas são demitidas Por não por inabilidades. habilidade, mas por comportamento. Inabilidades comportamentais. Sim. Então é um número... Treinabilidade, essa palavra é bem interessante. Vou começar a usar. Treinabilidade, a capacidade da pessoa de ser treinada, ser moldada e também a capacidade dela interagir com o ambiente, né? Acho que isso é importante. Aí cai bem num ponto ali que a gente fala bastante, em termos de comportamento da inteligência emocional. Acredito que isso também é um aspecto muito, muito importante, que é ela conseguir lidar com as emoções dela. Tá? Então, aí vem essa questão de caráter também, que é um outro ponto. E aí, caráter, eu acredito que sejam os valores também parecidos ali, né? Com Então, certeza. isso que casa. Então, quando a gente fala que as pessoas não precisam ser iguais e não são, e é melhor que sejam diferentes mesmo, porque isso traz complemento de um para o outro, mas os valores precisam ser parecidos. Os valores, que nem vocês acreditam que vocês tenham valores parecidos. Temos. Então, isso faz com que, fala em engajamento também de equipe, tem a ver também com as pessoas também estarem com isso. Tá? Com as questões dos valores ali. E exercitar valores tem que ser nos momentos, às vezes, de mais dificuldade. Porque não adianta tu exercitar um valor num cenário favorável, Sim. aí é fácil. Agora, exercitar valor num cenário de dificuldade, num desafio, quando um desafio está na tua frente, esse que é o verdadeiro exercício do valor. Que é o X da coisa, né? né? É o X da coisa, exatamente. Eu vejo que também o sucesso de uma empresa, ele está muito ligado a tu conseguir linkar tudo isso. Linkar o que o teu funcionário quer, o que tu espera dele, né? Saber que, infelizmente, existem pessoas que não estão alinhadas com o teu objetivo, com o teu propósito, né? Existem pessoas tóxicas, pode ser uma pessoa com muito conhecimento técnico que saiba produzir, mas ela não mantém um bom relacionamento com os teus colegas. Não, então essa pessoa não pode estar dentro daquele projeto, né? Por mais que ela seja uma pessoa com muita capacidade técnica. A gente está sempre muito atento ao ambiente da empresa. A gente sempre busca estar atento a isso. A gente acha fundamental. O Rodrigo, né? Tu citou o Rodrigo, eu cito ele aqui também. Ele disse que todo domingo ele sentia um frio na barriga porque ia ter que trabalhar. Antes da empresa. Síndrome do Fantástico. É a síndrome do Fantástico. Muita gente tem até hoje, inclusive. É complicado. Eu passei por isso, né? Então é com esse olhar aí que a gente tem que buscar trabalhar. É já ter passado por essa situação e tentar evitar, né? Exato. Evitar ao máximo. A gente quer um ambiente em que o nosso colega de trabalho chegue e se sinta satisfeito e todo um lugar legal que o pessoal me respeita e quer que eu cresça aqui dentro. Agora, tu com a mente metódica, falou de uma coisa importantíssima, né? Que é o alinhamento de expectativas. Né? Sim. Esse alinhamento de expectativas é importantíssimo, que fique claro quais são as expectativas, porque parece óbvio, mas às vezes a gente não percebe que é óbvio. As pessoas que estão lá, elas têm as expectativas pessoais, né? Com certeza. Independente da expectativa da empresa, elas têm as expectativas e os sonhos e as vontades pessoais. Quando isso se alinha ao da empresa, quando ela percebe ou próximo disso, que ela estando ali, ela vai conseguir chegar muito próximo da expectativa dela, ela consegue se alinhar à expectativa de vocês. Quando ela percebe que estando ali, fazendo o melhor dela, ela vai conseguir alinhavar aquilo que ela tem como expectativa pessoal da de vocês, ela se torna muito potente. E eu digo que é ligar os pontinhos. Quando ela consegue ligar os pontinhos, para eu chegar nisso aqui que eu sonho, seja lá o que for, que ela sonhe da vida dela, que é o desafio que ela tem. Quando ela percebe que vocês podem ser esse caminho, que a empresa pode ser esse caminho, aí tudo funciona magicamente bem. Agora, quando ela tem esse deslocamento, quando ela não consegue perceber, e às vezes é só uma falta de ligar o pontinho mesmo, não é que seja uma realidade que a empresa não vai oferecer isso para ela, né? É essa questão de estar
abrindo esse espaço de treinamento para as pessoas, para que elas entendam que ali é um caminho para que elas possam se realizar também, né, dentro do contexto da empresa, que elas vão atingir também a realização pessoal. E isso aí vem com a questão da clareza, né? Da transparência, sabe? Normalmente quando a gente vai ver... Cumprir o que fala, né? Cumprir o que fala. Aí tem a questão da confiança, sabe? Palavra é muito importante. Então essas questões aí, elas realmente... Aí a gente coloca todas essas ações diárias 10 anos para frente. É esse conjunto que vai nos levar para algum lugar. Né? Então eu penso muito isso. Pequenas atitudes que tu toma diariamente vão construir algo lá no futuro. Algo lá na frente. Né? Principalmente com essa pessoa que tu tá diariamente, né? Ali construindo. Essa palavra é muito forte. Também uso sempre muito a palavra construção, porque eu acho que um relacionamento pessoal é uma construção, um relacionamento profissional é uma construção. É algo que não é inerte, está sempre em movimento, a gente está sempre construindo, colocando um tijolinho outro, e com essas pequenas ações, né? Como eu falo sobre os casamentos. O casamento não é feito só das grandes conquistas, né? É que é interesse também. Às vezes a pessoa tem que ter um interesse a construção não acontece sozinho. Sim. Ela precisa, ela é uma consequência de muito interesse. No casamento da minha mulher, de um engajamento. Cada um tem os seus interesses, a gente tem que ter um interesse comum e os seus interesses pessoais. Qual que é o objetivo do funcionário? Tem gente que quer crescer profissionalmente, tem gente que não quer. Sim. E eu, como empresário, não tenho como forçar a pessoa a querer crescer. Não tenho. Ele quer ganhar o saláriozinho dele ali e tá legal. A ambição é dele, né? A ambição é toda tua. Tem gente que quer crescer. Ele olha para o ambiente de trabalho com o olhar do dono e ele traz, quem sabe a gente faz isso aqui, vai gerar mais resultado assim. Eu acho tá que legal cada também. Um deles tem um determinado espaço para ocupar ali dentro. A gente está fazendo um projeto agora, ultimamente, que é o Acelera 2023, que nós estamos... nós, diretores, nossos colaboradores, estamos passando treinamentos do dia a dia, né? Toda sexta-feira a gente faz um treinamento para todos os funcionários. É aí que eu vejo legal, assim, tem pessoas que não são do operacional, né? E perguntam, eu vou ficar fazendo pergunta. Pode? Tu é do financeiro, uma pergunta. Ela quer saber o que é. Quer descobrir por quê. Tem que ter ideia do todo. Não é uma leiga da parte, mas ela quer saber, por que isso acontece? Pô, eu acho fantástico isso. Ela não vai ser especialista mas é muito em outra área, mas ela tem que ter ideia do todo. Uma coisa muito interessante nas empresas, lá no meu passado eu treinava as equipes com 3 focos, né? O foco pessoal, que ele precisa ter uma boa estrutura emocional para poder trabalhar, e a gente infelizmente não tem aquele botãozinho de liga e desliga, de vida pessoal, é tudo meio interligado, mas ele precisa ter uma certa dinâmica para aprender a ligar, a lidar com as suas situações pessoais. Depois ele tem uma dinâmica de entender o que ele faz dentro daquela microequipe, digamos assim, qual é o porte de atuação dele, e depois ele precisa ter uma visão sistêmica da empresa toda, e da empresa dentro do mercado onde ela está inserida. Porque às vezes o operacional está fazendo uma determinada função, ele não entende por que ele tem que fazer aquilo. Porque às vezes ele não tem essa visão do todo. E essa visão do todo, saber que faz toda a diferença para todo mundo entender e valorizar o porquê ele tem que fazer aquele determinado porque passo. Senão, às vezes até, quando não tem isso, começam a ter os atritos. Sim. Por quê? Porque assim, por que o fulano pede para eu fazer assim? Aí tu quer fazer do teu jeito porque tu não entende o impacto que vai ter no trabalho do outro. Aqui, né? Então por isso que se cria Você tem que ter uma ideia do todo. Tem que ter uma ideia do todo. Porque senão eu acho que não, eu tenho que levar essa água assim. Não, cara, não leva assim, tem que levar assim por conta disso aqui. É por isso que ele me manda assim. Tu acaba entendendo. Porque aí tu vai ver daqui a um pouco o que vai gerar de retrabalho de uma outra pessoa ali, né? De um outro colega. Então, entender essa parte sistêmica aí do todo é fundamental. Né? Agora, eu tô vendo vocês falarem... Desculpa. Não, pode falar. E quando um comercial, um executivo de contas, por exemplo, da empresa, traz um cliente que ele ficou 4 meses... Trabalhando o cliente. E esse cliente entra na empresa... E as pessoas que vão elaborar o trabalho, que vão, enfim, financeiro, administrativo, tem que ter noção de que esse cliente ele foi muito brigado lá na ponta por 4 meses.
E que não é só um CNPJ. E que ele não é, a gente costuma Tem dizer, uma outra pessoa ali também que essa tem os seus folha, interesses. né? Essa folha que está aqui, que é um contrato, ele não é só uma folha. Eles são pessoas que vivem daquilo ali. Tem famílias por trás. Tem obrigações, deveres, sonhos, problemas. Então tem uma série de coisas que quem está executando o trabalho na ponta tem que ter essa ideia do todo. Ele não pode olhar aquele papel com tinta, é um contrato impresso. Mais um. Pô, mais um. Ainda não. mais... Cliente número 5.452. Não, só. ele tem que entender que ali ainda tem mais... uma pessoa que tem um problema que ninguém vai nos procurar porque tá feliz, porque a vida tá ganha, porque tá tudo maravilha. Não, a pessoa que vem, ela tem um problema que ela precisa resolver. A nossa proposta é resolver aquele problema. Não, e ainda mais num cenário em que são inúmeros clientes que entram mensalmente. Então a gente acaba se familiarizando. Despersonaliza, né? A gente acaba se familiarizando. Mais um. Mais um. Chegou mais um. Não é mais um. É toda uma história por trás. Além do custo da empresa, custo de aquisição desse cliente. Sim. O custo das pessoas que estão chuva e sol na rua, batendo na porta, buscando, trazendo. Esse entendimento do todo é fundamental. E graças a Deus o nosso operacional, o nosso administrativo tem convicção disso. Tem convicção disso, porque a gente toda hora está falando sobre isso. E eu sou muito grato hoje à minha equipe, né? A equipe mais propriamente do Santiago, que ele coordena, que eles têm noção disso. Eles sabem que não é um número, eles sabem que tem toda uma história por trás. E a gente bate muito nisso.